Na realidade, abriu-se um impasse institucional tremendo, né? Agora, o Lula está aí tem todo esse comentário, né? Infelizmente, nós não temos uma definição sobre isso, mas os boatos em São Bernardo, na imprensa, tudo, há uma nota da CUT, parece que dizendo que o Lula iria se entregar e tudo mais. O discurso dele, que não dá para ouvir aqui porque nós estamos falando, é aquele discurso famoso do Lula nas assembleias, quando ele vai falar para o pessoal aceitar um acordo desagradável, né? Está contando história, está enrolando todo mundo para ver se o pessoal aceita. Vamos ver o que acontece. Mas o fato é que o Lula se entregar dissolve a crise política, temporariamente, lógico. Se ele não se entregar, a crise política vai se aprofundar. A tendência de mais gente ir para o ABC, da mobilização crescer em todo o país. Ontem houve mobilização no país inteiro, né? Em quase todos os estados do país houve mobilização. E a gente não deve estranhar que a mobilização ela não seja uma mobilização gigantesca, porque nós temos que ter em conta que há esse período de assimilação. Setores mais politizados, gente, por exemplo, do MST, alguns sindicalistas, etc. e tal, assimilam a notícia com muito mais rapidez. Mas à medida que a coisa for se prolongando, a mobilização só tende a crescer, né? Toda a pressão para que o Lula se entregue, né? Tá cheio, dá para ver o palanque aqui, tá cheio de urubus lá querendo que ele se entregue, né? Vamos ser claro. Tem toda uma parte do PT que quer paz e amor. Quer dizer, continua o golpe, o Lula vai para a cadeia, a Constituição é jogada na lata do lixo, os trabalhadores perdem todos os seus direitos, mas vamos para as eleições, garantimos o nosso salário, né? Vamos lançar aí uns candidatos a presidente, que nem o Boulos, que nem a Manuela Dávila, para ver se esses candidatos conseguem puxar aí a eleição de um determinado número de parlamentares e essa minoria, né, de parasitas políticos, eles ficam felizes porque eles conseguem renovar o contrato com o Estado, enquanto que a população só perde. Isso daqui já não é uma colocação do PCO, não é uma colocação minha. Já tem muita gente falando isso daí. Já meio que as cartas foram reveladas aí, né? O pessoal do vamos virar a página do golpe, agora o pessoal que está aí pressionando o Lula para se entregar, esses candidatos abutres, né? Não tá lá, o Ciro Gomes nem está lá, né? Não conseguiu nem ir lá fazer demagogia porque ele sentiu que ele não ia ser tão bem recebido. O Boulos ainda é recebido com uma certa frieza, a Manuela Dávila também, mas não é hostilizado, né? Mas o Ciro Gomes não foi. Então, os candidatos abutres estão aí esperando que o problema se resolva pacificamente, como disse o padre no começo da missa, né? Paz. Enquanto isso, a situação continua a se agravar, né? O grande problema é que toda essa questão de que você vai conseguir um caminho pacífico e tal é uma farsa. Está claro que não tem caminho pacífico nenhum. Outra coisa, se o PT não vai reagir, né, a essas arbitrariedades clamorosas, bom, a população em algum momento vai reagir. Não é só o PT que está aí para reagir. Tem muita gente aí que pretende reagir. Então, nós temos que levar em consideração que o caminho pacífico não é tão simples assim quanto parece, né? De mais a mais, o Lula vai para a cadeia. Outra coisa, se houver eleições, porque o Lula está na cadeia, não pode concorrer, e a burguesia se sente segura de empurrar a goela abaixo da população, o candidato direitista, o que vai acontecer é que tudo isso daí vai se desmascarar, né? Porque
aqui o pessoal fica aí nesse negócio, vamos lançar candidatos. E não sei o que lá. E aí, o que é? O Boulos vai ganhar do candidato da burguesia? Não. A Manuela Dávila vai ganhar do candidato da burguesia? Não. O Ciro Gomes vai ganhar do candidato da burguesia? Não, a não ser que ele se torne ele mesmo o candidato da direita, né? O homem representante da direita. Então, nós temos aí uma situação em que se abrem duas perspectivas estratégicas que estão muito claras nesse momento, está até retratado no impasse que está acontecendo lá em São Bernardo do Campo, que é o seguinte, né? Vamos pela via pacífica. Pacífica aqui, a gente precisaria explicar bem esse problema, né? Que tem a ver com não cair numa determinada armadilha. Vou explicar uma coisa antes para a gente entender bem esse problema. O Merval Pereira falou que se o Lula resiste à prisão, isso é uma política insurrecional, é a política do PCO. Isso é falso. Não há política insurrecional nenhuma. Se o Lula, que é a política do PCO, tudo bem. A política do PCO é resistir à prisão. Mas não é uma política insurrecional. É uma política de defesa de direitos elementares do cidadão brasileiro que estão consignados na Constituição Nacional. Não é uma insurreição armada para tomar o poder. Não, não tem nada a ver. O Merval Pereira não sabe o que é uma insurreição armada para tomar o poder. Se houvesse no Brasil, né, a tendência presente, vigente hoje, da classe operária tomar o poder através de uma insurreição, não adiantava ele ficar falando na Rede Globo. Ele tinha que pegar um passaporte e ir para Miami. O que está acontecendo aqui é uma mobilização de caráter democrático. Não é nem de caráter socialista, nem insurrecional, nem nada. Isso é uma bobagem, na realidade é uma calúnia, né? Que é para assustar o pessoal mais medroso, de que o PCO está promovendo aí uma insurreição contra o regime político. Não. Quando você tem uma Constituição Nacional que diz que você não pode ser preso a não ser sob determinadas condições, e juízes, né, visivelmente comprometidos com uma política de perseguição política de determinadas pessoas, partidos e personalidades, etc., rasgam a Constituição, é dever do cidadão, não é só um direito. O direito é líquido certo. É um dever do cidadão de se insurgir contra isso, de se mobilizar, de desacatar. Porque senão é uma coisa totalmente idiota que nós estamos vivendo aqui. Você tem a Constituição. Quando interessa para a direita, você tem que cumprir a Constituição. Quando não interessa para a direita, eles rasgam a Constituição e jogam fora. E você tem que cumprir o que foi decidido pelas pessoas que rasgaram a Constituição. Não. Isso é totalmente absurdo. É uma colocação absurda. É uma ideia absurda. Você precisaria ser um verdadeiro escravo para aceitar uma ideia como essa. O processo contra o Lula foi uma farsa escandalosa. O que aconteceu no TRF4 foi uma farsa mais escandalosa ainda. Mostrou ali a cumplicidade, a conspiração, o conluio dos juízes todos para condenar uma pessoa. E no STF, 5 dos 11 juízes falaram quase que abertamente, porque eles são do STF, então eles não conseguem falar como gente normal, né? Mas falaram quase que abertamente que estavam passando por cima da Constituição. Né? Uma pena que nenhum juiz lá decidiu se levantar e falar: eu não aceito essa votação. Veja aqui a Constituição Nacional, não aceito. Isso aqui é um golpe de Estado. Alguém deveria ter falado lá que é um golpe de Estado. Considerando que os juízes que se opuseram com mais força a isso daí são Celso de Mello,
Marco Aurélio de Mello e o Gilmar Mendes, dá para entender que eles não falariam isso, né? Mas isso é o que deveria ser falado. Isso que está sendo votado aqui, esse voto aqui, é um golpe de Estado. O único juiz que teve a capacidade de denunciar a interferência dos militares no julgamento foi o Celso de Mello. O resto nem se referiu a esse problema, que deveria, antes de votar qualquer coisa, deveria ter se discutido a conduta dos militares. Vejam bem, não dos militares da reserva, simplesmente, mas do comandante em chefe do Exército Nacional, que é o general Vilas Boas. Algum tonto aí, em algum momento, falou que esse era o herói nacional, né? Que a realização de um golpe militar dependia dele, que ele impediu o golpe militar. Aí, o que a gente viu foi o herói nacional capitaneando o golpe, né? Aí os outros, tá? Comandante, meu cavalo, minha espada, aquela baboseira toda de militares, né? Então, não se trata absolutamente, não, o que está em questão nesse momento aqui, não é de você ir lá e fazer uma revolução e derrubar o poder estabelecido, porque as condições para isso, a evolução e a organização do povo não estão para isso, mas nós estamos numa situação que nós estamos sofrendo um golpe de Estado e que nós temos o direito e a obrigação de resistir a esse ataque do golpe de Estado aos direitos democráticos mais básicos, mais elementares da população. Então, esse é o problema que está colocado, né? Não é disso que se trata e essa que é a nossa política. A nossa política é defender aquilo que nós temos direito como mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, né? Numa situação difícil em que o país está submetido a um golpe de Estado e não arredar pé disso daí. Nós não podemos aceitar, né, calado, sem nenhum tipo de ação, que as coisas se desenvolvam aí. Porque o que esses juízes vão decidir, ninguém sabe. Então, tudo que eles decidirem daqui para frente, nós vamos ter que acatar. Assim, nem os militares vão precisar ir e fazer uma Constituição como eles fizeram em 1967. Basta desconsiderar essa Constituição e agir de acordo com a sua vontade. E pronto, o país inteiro está com as mãos amarradas lá, não tem nada para fazer. Quer dizer, não resistir é que é uma coisa antidemocrática, né? A doutrina da burguesia, logicamente, é que você tem que acatar as autoridades. Nós não podemos aceitar essa doutrina, porque as autoridades, elas só podem ter autoridade se elas estiverem submetidas à lei, é o mínimo que se exige. Nós temos uma Constituição que não é uma verdadeira Constituição democrática, né? É uma Constituição que oprime o trabalhador, que oprime a maior parte da população. Agora, nós vamos abrir mão, mesmo das mais elementares garantias que tem nessa Constituição, sem lutar? Então, não vale a pena. Então, melhor que nós ficássemos aí na ditadura militar. Então, que venha a ditadura militar e pronto. Qual que é o sentido disso tudo? É uma coisa absurda, né?